Eles são eletrodos eletricamente ativos. O A1, que é a orelha esquerda, e o A2, que é a orelha direita, eles teoricamente, em uma tese assim, muito questionável, eles são neutros. Eles são considerados, né, as referências são zero. Você considera potencial zero. Isso é muito... Né? Que é onde a gente ia chegar aqui agora, né? Você vê a diferença de potencial entre dois eletrodos que, de maneira geral, você tem um apelidinho para eles, que é G1 e G2. Tá? Eu, por exemplo, quero ver a diferença de potencial entre C3 e P3. Eu falo que o G1 é o C3 e o G2 é o P3. Isso aqui, essa historinha é muito engraçada, né? Quem é assim mais maduro igual eu, lembra? Quem é mais um pouquinho mais maduro igual eu, vocês lembram que nós mais maduros, quando a gente era criança, a gente ia atrás da televisão assim, e a gente metia o olhinho lá dentro assim para olhar, e tinha um monte de lâmpadas lá atrás. Ninguém lembra disso. Será que eu sou tão mais velho que vocês assim? Ou eu era mais safado, né? Eu era mais hiperativo, Mas eu ia atrás olhar e tinha aquele monte de lâmpadas lá atrás. Aquilo não são lâmpadas, aquilo são válvulas, né? Naquela época trabalhava com válvulas. Por isso que o eletroencefalógrafo também era desse tamanho, né? Assim, monstruoso. A válvula, ela tem um anodo, tem um catodo, que são o princípio do amplificador do eletroencefalograma, diga-se de passagem, né? E no meio, ele tem um aparato que controla a quantidade de cargas de elétrons que vão passar do anodo para o catodo. Por isso que o nome é válvula eletrônica, né? É uma analogia à válvula hidráulica, de você controlar a quantidade de água que passa. E o nome desse aparato aqui no meio é grade, ou grid, do inglês. E é daqui que vem essa terminologia G1 e G2, do equipamento elétrico. Fala G1. Né? Você está fazendo referência à grade dessa primeira porção aqui dos dois eletrodos da grade G1 e a grade G2, do amplificador. Tá? Essa história da eletroencefalografia. É interessante saber. Curioso saber. Né? Números e letras, SEMA 1020, montagens mais comuns. Montagens mais comuns. Deixa eu ver aqui. Velocidade. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? A hora que eu estava montando no outro computador, que tem uma tela maior, deu 3 centímetros direitinho. Então o ideal, para vocês lerem o eletro, você pode captar no equipamento que você quiser. Na hora que você lê, você tem que ler com uma tela de no mínimo 21 ou 22 polegadas. Aí você vai ter uma resolução boa para você enxergar isso aqui. Né? E aquilo que eu falei para vocês, vocês vejam como aqui, por exemplo, o alfa está mais pontiagudo. Né? Então isso varia muito aqui, por exemplo, você já tem alfa aqui, ó, mais anterior. Vocês estão vendo essas variações que tem no elétron? Nenhum exame, né, é idêntico ao outro. Mas aquilo ali é alfa também, bem pontiagudo? Então vamos contar se é. Vamos ver se é alfa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio. É alfa? É alfa. Aí você fala para mim assim, mas isso aqui é um ritmo alfa ou é um ritmo mi? Eu teria que ter colocado aqui uma página em que o sujeito abre os olhos. Aí o alfa desaparece, se isso aqui for um ritmo mi, ele continua. Entendeu? Você fala, é um ritmo mi, e daí? Não, é um ritmo só.
Mexer ali. Deve até ser nisso aí. Porque está bem anterior, né? Deve até ser um vizinho ali. Mas teria que ter isso, né? Essa paginazinha que ele abre os olhos, que eu não coloquei aqui. Tá? Embora o indivíduo, quando está com sono, como algum de vocês já deve estar aí, com sono, o alfa vai lá para frente, assim, ó. O alfa de fundo, pega tudo, antes de desaparecer. Tá? E tudo normal. Tudo normal. Nada normal. Então. Os canais que a gente comentou agora, eu reduzi o número de canais. Você não precisa ler o elétron com 40 canais. Principalmente quem está começando. Porque nós temos isso no eletro digital, que é uma grande vantagem em relação ao eletro analógico. Né? No papel, eu tenho isso aqui. Tá? Eu tenho isso aqui. Aí eu vejo um grafo elemento aqui, eu falo, o que é isso? Se eu não souber dessa montagem, acabou, já foi embora. Não tem jeito. Não muda. Está no papel. Aqui, o que é que nós temos? Nós temos esse recurso fantástico chamado reformatação. Por isso que caiu o eletroanalógico. Ninguém usa, né, eletroanalógico mais. Não tem condição, né? Você não reformata o sinal. E é por isso também que fica um pouquinho mais trabalhoso você ler o digital, né? Que você fica ali, o que será que é isso? Vamos lá, vamos mudando. Porque quando você reformata, você tem um sinal aqui de elétron. Você tem um sinal de elétron. O princípio é mais ou menos esse. Eu faço uma montagem, eu estou olhando daqui o sinal. Se eu reformato, eu posso olhar o sinal daqui. Eu já consigo ler aqui, piloto, pincel atômico, que eu não conseguia ler de lá. Mas eu posso olhar em cima também. Isso você faz no elétron quando você reformata o sinal. Quando você muda as montagens, você muda os eletrodos. Porque é aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é uma interface. É um modo de mostrar para você o sinal. Na verdade, o que é que nós fizemos aqui? Quando você captou o sinal e jogou dentro do computador, você fez uma tabela lá dentro. Fez um tabelão de valores ali. E aí eu vou reconstruindo a tabela do modo que eu quiser para ver o que eu quiser. Tá? Então isso é a reformatação. Quando você muda as relações aqui entre os eletrônicos, você reformatou. Cada reformatação gera uma montagem. É uma montagem do sinal. Então, aqui nós temos uma montagem que é FP1 a 1. F7, F7, T3, T5 a 1. FP2 a 2. F8, T4, T6 a 2. Então você criou uma montagem. Como a gente estava vendo aí, A1, orelha esquerda, A2, orelha direita. Basicamente orelha, mas pode ser mastoide, pode ser queixo, pode ser malar, qualquer região fora de onde você tenha encéfalo. Okay? Quando você faz montagens com A1 e A2, primeiro eu te fazer uma pergunta aqui. O que vocês acham que é mais interessante? Colocar uma orelha de cada lado e captar o sinal entrando em cada orelha diferente, captando hemisfério esquerdo com orelha esquerda, captando hemisfério direito com orelha direita, ou é mais interessante juntar as duas orelhas como se fosse um zero só e captar o sinal desse jeito? O que vocês acham que é mais interessante? Não sei se vocês entenderam a pergunta.
Porque na hora da captação do sinal, você tem que captar de algum jeito, né? Você pode captar com as duas referências unidas ou separadas. O que vocês acham que é mais... Do mesmo lado, do mesmo hemisfério, é mais interessante. Captar separado, você fala? Exatamente. Você quando capta referências separadas, depois, digitalmente, você pode juntar a referência. Eu tenho exames mais antigos, eu captei, o equipamento não tinha recurso, então eu captei com a orelha junta. Hoje você quer separar o sinal, você não consegue. Então, mais interessante, orelhinha, ou mastoide, ou mento, ou malar, você capta, se bem que malar é complicado também, você pega sinal aqui, né? Você tem eletrodo malar também, tem que ser mais embaixo um pouco. Você capta com as orelhas ou com as referências separadas. Essas montagens que você tem A1 e A2, como você usa a referência, se chama de montagens... Alguém falou aí? Referencial. Referencial ou, como é que se chamava antigamente? Antigamente só eu que sei, né? Ok. Monopolar. Monopolar também. Que se dizia, só usa um eletrodo, o outro é equivalente a zero, então é monopolar. Mas não é. E as referências e as montagens que a gente usa eletrodos ativos do escalpo, a gente chama de bipolar. Bipolares. São as montagens bipolares. Muito bem. Quais são as montagens mais usadas? Vou tocar para frente. Montagens mais comuns. Montagens mais comuns. Eu estava aqui, está me faltando aqui um softwarezinho ali. Não tem problema. Vamos lá, as montagens mais comuns. Olha, quando você capta em referencial com orelhas separadas. Captou o sinal, ficou guardadinho ali. Quando você vai